Você aí, fofa, já pensou em ganhar $1.000 todos os meses usando somente criptomoedas? Se você acha que é impossível ter uma renda passiva em cripto, saiba que eu ganho aí mais de, talvez $20.000 todos os meses de renda passiva através das finanças descentralizadas ou como nós conhecemos DeFi. Mas para conseguir gerar uma renda com criptomoedas consistentemente, a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de investir, pois elas são extremamente voláteis e da mesma forma que isso pode nos deixar muito rico em um curto espaço de tempo, se a gente não seguir essas recomendações básicas, a gente pode acabar por perder todo o nosso capital. Então, se você quer fazer uma renda extra aí com criptomoedas e não quer perder o teu suado dinheiro, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Eu vou contar tudo o que você precisa saber para investir em DeFi com segurança e ter uma renda passiva de $1.000 todos os meses. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos e aqui no nosso canal a gente vai aprender a ganhar dinheiro com tecnologia, criptomoedas e mercados voláteis em geral. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, já deixa ativado aí o sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, pessoal, o que eu vou falar para vocês hoje é muito delicado, eu sei que vai ter um monte de gente que vai vir aqui enchendo o saco nos comentários falando que isso é golpe, que criptomoedas não geram renda, que renda passiva se faz com outra classe de ativos e que criptomoedas servem somente para hold. E eu até entendo quem está acostumado, né, com esse tipo de raciocínio, mas sinceramente eu acho que isso é groselhagem pura e quem fala isso não entende absolutamente nada sobre o mercado de criptomoedas. Então, vamos fazer um combinado aqui, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês todo o racional por detrás dessa estratégia. Vou contar para vocês por que eu acho que usar criptomoedas para gerar renda passiva é, na verdade, uma das formas mais rentáveis e seguras de gerar renda passiva. Vamos aprender como fazer esses investimentos interagindo diretamente com a blockchain, os riscos que você precisa evitar para não perder dinheiro, quais os melhores ativos e plataformas mais seguras para investir em DeFi hoje e como calcular o quanto você precisa investir para receber cerca de $1.000 por mês em rendimentos em DeFi. Beleza? Em troca, vocês vão deixar o seu like, assistir o vídeo até o final e compartilhar com seus amigos. Pode ser? Então, para a gente começar, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você acha mais seguro investir em fundos imobiliários e dividendos ou em ações de crescimento que podem se valorizar muito mais vezes? Se você tem algum conhecimento aí sobre ações, você vai dizer que a primeira opção é mais segura. Então, por que quando eu falo em investir em criptomoedas para gerar renda, a galera fica toda pistola da vida? Bom, ao usar DeFi e blockchain, eu consigo obter os melhores dos dois mundos. Eu posso gerar renda utilizando dólares ou criptomoedas e ainda ganhar com a valorização dos ativos. É basicamente como se o seu dinheiro, os seus dividendos, eles pudessem se valorizar com o passar do tempo. Cara, isso é muito interessante, não é? E como fazer isso, Augusto? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender para fazer renda extra em DeFi é da onde vem o dinheiro. De onde vem a renda, né? Da onde que surge essa grana onde eu vou sacar mensalmente os supostos $1.000? Se no mercado tradicional essa renda vem dos dividendos que as empresas pagam aos acionistas ou dos aluguéis dos fundos imobiliários, no mercado de criptomoedas a renda vem das taxas que usuários pagam a interagir com a blockchain e com os protocolos. Então, quanto maior for a atividade na rede, mais taxas são geradas e essas taxas são distribuídas a todas as pessoas que financiam essa infraestrutura, que no caso somos nós. Por isso a nossa renda é variável. Nós não temos como saber quanto vamos ganhar antecipadamente. Nós só conseguimos analisar os nossos resultados depois de coletar estas taxas. Nos momentos de maior atividade, nós vamos conseguir ganhar mais dinheiro, tá? Então, quanto mais volume, mais volatilidade, mais dinheiro, mais taxas são geradas pelo protocolo, mais você ganha. E nos momentos de menor atividade, como recentemente, mercado muito lateral e andando muito lentamente, nós vamos ganhar menos dinheiro porque o mercado demanda menos liquidez e isso faz com que a gente ganhe menos taxas do que em períodos de alta. Isso é da própria natureza do DeFi, faz parte. Se você não está confortável com isso, então é melhor realmente ficar na B3, nos fundos imobiliários e, cara, tá tudo bem. Agora, se você está ok com relação a isso, todo risco tem o seu prêmio e é por isso que eu gosto tanto de DeFi. Ao saber navegar nesse universo, eu ganho muito mais do que eu ganharia se eu estivesse investindo em dividendos com o mesmo capital investido, tá? Tem basicamente 3 formas aí que eu utilizo para gerar renda em DeFi, que são o stake, ou seja, emprestando minhas moedas para validar transações diretamente na blockchain de determinados protocolos. Outra forma que eu gosto muito, fazendo lending, né? Que é basicamente eu empresto o meu dinheiro e eu recebo juros por isso.
Praticamente você se torna um agiota digital nesse exemplo aí, tá? E o meu preferido, que é prover liquidez através de piscinas de liquidez, que basicamente é deixar minhas moedas disponíveis para trocas em corretoras descentralizadas. Ou seja, eu empresto o dinheiro meu que está parado, forneço isso para o mercado vai utilizar e no momento de me devolver eles vão pagar taxas adicionais. Esse é o método que eu mais utilizo, pois eu tenho muito conhecimento com price action e sei bem os valores que as criptomoedas tendem a ser negociadas e por isso eu consigo aí aumentar muito o meu retorno mesmo investindo nas mesmas piscinas que outras pessoas. Mas antes da gente entrar nos detalhes, a gente precisa entender também os cuidados que temos que ter para investir em DeFi com segurança. Afinal, interagir com a blockchain nos expõe a diversos tipos de riscos diferentes. Então, o primeiro risco é corremos o risco de impermanent loss, que é a diferença entre o preço de uma moeda e de outra criptomoeda. A variação delas pode fazer com que você fique no final das contas com mais moedas desvalorizadas na mão. Corremos o risco, inclusive, do nosso capital cair. Corremos o risco também dos nossos rendimentos caírem. Risco da rede, risco de falhas nos contratos inteligentes, governança, oráculos, ou seja, são várias variáveis e incertezas nesse mercado. Então, para a gente ter uma renda alta e minimizar esses riscos, nós vamos precisar seguir algumas regras básicas aí que eu vou falar para vocês e vocês vão observar isso na hora de investir, beleza? Primeiro, qual o tamanho do protocolo onde você está investindo? Qual o valor do mercado dele? Quanto de TVL ou Total Value Locked ele tem travado lá? Quanto maior for o valor travado lá, mais seguro ele se torna. Mais dinheiro tem ali para garantir que haja desenvolvimento do projeto e liquidez. Apesar de que a gente já viu vários protocolos aí muito grandes que se revelaram ser grandes scams e como foi o caso da Terra Luna, né? Infelizmente. Segundo, quais são as moedas envolvidas no processo? Quais moedas você irá investir e quais moedas você irá receber? Então eu travo somente moedas boas para gerar renda. Não podemos aqui, pessoal, usar shitcoins. Para gerar renda, eu vou usar aí dólar, Bitcoin, Ethereum, Polygon Matic, entre outros projetos grandes que estão em desenvolvimento, tá? E moedas consolidadas que eu não estou preocupado se vão cair ou não, porque o foco é a acumulação para realização de lucro mais tarde, né? E a mesma coisa se aplica para as moedas que nós vamos receber como pagamento. Então eu evito investir em protocolos, por exemplo, que vão me pagar em moedas que eu não conheço, que eu não acredito e que não me trazem nenhum tipo de oportunidade ou custo de oportunidade, tá? Se eu investir em algo que me pega em uma moeda totalmente aleatória, a chance dela valer zero, né? Valer zero e o meu rendimento cair é tipo gigantesca. Normalmente isso acontece com protocolos que são novos e eu evito investir nesses tipos de ativos, principalmente em bear market como estamos agora, tá? Terceiro ponto, e esse aqui é importantíssimo, é a usabilidade. Isso afeta diretamente a demanda pelos ativos e consequentemente no quanto vou receber. Então, já que eu estou correndo todos esses riscos, eu quero ser bem remunerado por isso. E o segredo para receber bastante dinheiro está aí, cara. Em focar em ativos que têm uma boa usabilidade e tem bastante demanda. Então, nunca se esqueça disso. Por isso, eu faço piscinas de liquidez utilizando ativos como, por exemplo, a GMX. Essa é maravilhosa. Protocolos onde eu vejo muita entrada de capital institucional, piscinas de liquidez que costumam me pagar um valor altíssimo e em curtos períodos de tempo. E a quarta e última regra, pessoal, é o timing e a manutenção, o tempo em que você vai manter e sustentar essa piscina de liquidez. Por mais que a gente esteja falando de renda passiva, nós precisamos estar atentos e ter uma boa gestão de risco, pois como vamos receber com base na atividade da rede, temos que saber a hora certa de abrir e fechar as piscinas de liquidez, ou de entrar e sair de protocolos, se esse for o caso. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários para eu saber qual conteúdo produzir para vocês, beleza? E agora você deve estar se perguntando, onde eu faço esses investimentos? Quais são os melhores protocolos para fazer stake, lending e prover liquidez? Bom, eu vou falar aqui quais são os meus, tá? Os meus favoritos, particularmente aqueles que eu tenho mais confiança e segurança. Mas vale ressaltar que nada do que eu falo aqui é recomendação de investimentos e eu não me responsabilizo pelo dinheiro de vocês. Ao investir nesses protocolos, vocês estão assumindo todos os riscos que eu já comentei aqui nesse vídeo, beleza? Porque eu não tenho como controlar tudo de aleatoriedade que acontece nesse tipo de sistema financeiro alternativo ao tradicional. O primeiro protocolo que eu vou comentar com vocês aqui é o protocolo da Aave, tá? E a Aave é um protocolo open source que te permite fazer staking e lending, tá? Então você pode emprestar as suas criptomoedas para outras pessoas e receber um percentual para isso. E também
também pode travar as suas moedas Aave ou Ethereum para fortalecer na segurança do protocolo e receber prêmios por isso, tá? Prêmios em capital, em tokens que você pode vender a mercado. Outro protocolo aí que eu gosto de utilizar muito, né? E muitos de vocês já me ouviram falar várias vezes, é o protocolo da Uniswap. Lá é onde eu gosto de prover liquidez, porque diferentemente de outros protocolos, eu consigo configurar a distância de negociação das minhas moedas e ganhar mais dinheiro também, apenas por emprestar meu capital em um par de moeda em que as pessoas estão com uma grande demanda de compra e de venda. Se eu souber definir as melhores faixas de preço, eu consigo às vezes fazer 100, 200, 300 dólares em um final de semana, apenas fornecendo liquidez enquanto o mercado está lateral. Além desses, tem outros protocolos e estratégias que eu ensino em detalhes lá no meu curso Crypto Blinder, então se você tem interesse, inclusive quer aprender mais, clique no primeiro link da descrição. Agora, quanto eu preciso investir para ganhar $1.000 por mês? Como eu falei, pessoal, não tem um valor exato, pois vai depender da atividade do mercado, das redes e do tipo de investimento que você está fazendo. Mas eu vou ensinar para vocês aí como fazer uma estimativa de quanto vocês vão receber se vocês forem prover liquidez, que na minha opinião é a estratégia que dá mais dinheiro de todas essas aí que eu citei, tá? Então a primeira coisa que nós temos que observar em uma piscina de liquidez é o TVL, Total Value Locked, ou seja, quanto de dinheiro tem naquela piscina. Quanto maior o TVL, mais dinheiro tem naquela piscina e, consequentemente, provavelmente maior será a competição pelas taxas que vão ser geradas. A segunda coisa é o volume. Quanto maior o volume, mais negociações tem aqueles ativos e, consequentemente, mais taxas vão ser geradas. A terceira é a taxa da pool. Quanto maior a taxa, obviamente, mais você vai ganhar, beleza? E normalmente você vai ter taxas mais altas quando estiver negociando pares mais exóticos, moedas mais, vamos dizer assim, shitcoins ou moedas menores. Mas vamos pegar como, por exemplo, GMX e Ethereum. Essas piscinas costumam pagar mais do que, por exemplo, uma piscina de dólar ou DAI, né, que são as stablecoins lastreadas em dólar. Mas você não pode olhar só para a taxa, porque a taxa é estabelecida por negociação. Então, a conta que a gente faz é a seguinte: você vai pegar o TVL, multiplicar pelo valor que você quer fazer em um mês, dividir por 30 e dividir novamente pelas taxas geradas nas últimas 24 horas. Então vamos calcular como ter uma renda de $1.000 provendo liquidez. Vamos pegar essa pool aqui, por exemplo, da GNS com a Matic, tá? $821.200 de TVL multiplicados por $1.000 que queremos fazer em um mês, dividido por 30, dividido por 1.250 de taxa das últimas 24 horas. Vamos chegar no valor de $21.893 que precisamos ter nessa pool para fazer $1.000 por mês. Isso aí te daria um retorno médio de 4,5% ao mês, o que é pouco comparado aí ao que estava pagando antes, mas não é nada mais se a gente for comparar com a B3 e fundos imobiliários. Mas lembrando, esse valor é só um valor estimado. Se o TVL subir ou o volume de negociação cair, você vai receber menos taxas. Além disso, esse valor é referente à liquidez naquela faixa específica de tempo. Então agora, para você que ficou até o final, eu vou te dar uma dica de mestre aí, dica que só costumo dar para os meus alunos, beleza? Dá uma olhada nesse gráfico aqui, olha o gráfico da liquidez do ativo. Se você ver um pico, significa que boa parte do TVL está naquela faixa de preço. Mas se a liquidez estiver em um gráfico mais horizontal, significa que o TVL está espalhado. E se você apertar a sua faixa de negociação, você pode ganhar mais por estar concentrando a sua liquidez. Fez sentido? Se não fez sentido, volta o vídeo e assiste de novo com mais calma. Abre o site da Uniswap no seu computador e é muito importante você entender como fazer essa conta, tá? Agora, eu não faço esse tipo de piscina de liquidez dessa forma. Essa é apenas uma conta para ilustrar quanto a gente precisaria para gerar $1.000 de renda passiva caso a gente participasse de apenas dessa piscina de liquidez, né? E por todo mês que, como falei, é arriscado. São poucas as piscinas que eu fico o mês inteiro. Eu também gosto de dividir o meu dinheiro em diversas piscinas de liquidez para diluir ainda mais o meu risco. Se você quer saber quais piscinas de liquidez eu estou investindo hoje, quais são as faixas de preços que eu estou colocando, você precisa se tornar membro do canal, aqui exclusivo Bitcoin dos Deuses. Lá na nossa comunidade eu mostro quais são as piscinas que eu estou participando, quais faixas de preço eu estou colocando, tudo baseado nas movimentações do mercado em tempo real. Então, se você quer investir comigo e não quer perder nenhuma oportunidade, torne-se membro exclusivo Bitcoin dos Deuses, clicando no botão abaixo e venha fazer parte da comunidade que mais ganha dinheiro com criptomoedas em todo o YouTube do mundo. Se você gostou desse vídeo, pessoal, não esquece aí de deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Obrigado por assistir até o final e tamo junto!